Um problema comum de acontecer nos veículos automotores é a queima da junta do cabeçote. Então nós temos o bloco do motor, em cima do bloco vai o cabeçote, onde ficam as válvulas, comando de válvulas e assim por diante. E é um problema comum de acontecer de queimar a junta. O que é queimar a junta? Entre os cilindros, né, ela pode queimar, transpassar entre os cilindros ou do cilindro para a câmara de água, parte de arrefecimento. E por que é que queima? Quais são os causadores da queima da junta de cabeçote? Aí nós podemos ter vários problemas. Um desses problemas é o excesso de temperatura do motor, tá? Aliado a alguns outros problemas. E por que acontece isso aí? A questão do excesso de temperatura. Pode ser que o eletroventilador, a ventoinha, né, tenha parado de funcionar. Então, está trocando a água entre o bloco do motor e o radiador, parou de ventilar, não vai trocar a temperatura do radiador com o ar, né, externo, e aí o motor vai superaquecendo, 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 vai ferver e aí acontece de empenar o cabeçote e queimar a junta ou passar junta, né? E aí então você pode ter esse problema de ter fervido o motor e queimar a junta do cabeçote. Normalmente, quando queima a junta de cabeçote por excesso de temperatura no motor, você tem um problema muito sério de empenamento no cabeçote e você também pode ter um empenamento do bloco do motor. Agora, você pode queimar a junta do motor por outros problemas, excesso de ponto de ignição, quando a regulagem do distribuidor ou da roda fônica ficou errada. Mas como assim, Eduardo? O distribuidor eu até entendo que ele fica solto ali, você tem que apertar a chapinha dele. Mas a roda fônica, ela é fixa. Acontece alguns problemas. Pode acontecer algum problema, por exemplo, já vi acontecer várias vezes, a pessoa ir lá e trocar o sensor. Alguns sensores você tem regulagem. Se você pegar a linha Fiat um pouco mais antiga, você tem a regulagem de posição do sensor, tá? E ficou fora de posição, pode dar problema de pré-ignição ali, né? Ponto adiantado e queimar a junta. A linha Volkswagen, a linha Flex, que tem a roda fônica lá atrás no volante do motor. Existe uma posição, porque ela é solta, quem prende ela é o volante do motor. Então, se ela ficar errada e ficar adiantado a roda fônica, e lembrem, não precisamos de muita coisa, porque uma roda fônica 60-2, né, que é a mais comum, a mais utilizada nos carros, cada dente equivale a 6 graus. Então, qualquer coisa que ficar fora, se ficar meio dente fora, já adianta 3 graus e já é o suficiente para você ter um problema aí de queimar a junta do cabeçote. Perfeito? Outro problema que pode acontecer de queimar a junta de cabeçote é o nosso bico injetor estar aí com um problema de injetar pouco combustível. Um bico sujo, um bico com problema, ele vai injetar pouco combustível num determinado cilindro. A falta de combustível nesse cilindro vai, né, fazer com que a sua mistura, a sua estequiometria dentro daquele cilindro fique pobre, fique magra, e aí pode acontecer de você queimar a junta. Em alguns casos, principalmente nos carros turbo, tá? Um caso desse aí de você ter um problema de bico injetor injetando menos combustível, você pode ter um problema até de derretimento de cabeçote ou derretimento do próprio pistão. Então tem que ter um cuidado muito grande. Agora, pessoal, cuidado! Você retira, leva para o mecânico, ou o mecânico retira o cabeçote, plana o cabeçote, coloca a junta e o carro anda. Dali um tempo, queima de novo a junta do cabeçote. Ah, porque ficou mal planado. Ah, porque a junta não era de boa qualidade. Ah, porque o cabeçote já está numa medida mínima. Calma, tem que cuidar. Realmente, todo cabeçote, você vai pegar o paquímetro e vai medir a altura dele. Você tem que saber se ele tem uma medida, né, máxima e mínima, a altura original e até onde ele pode ser rebaixado por conta da taxa de compressão. Agora, a grande maioria, o grande causador aí do problema aí não é nem sempre a taxa de compressão, mas o que? Empenou uma vez o cabeçote, tirou, planou, trocou a junta, às vezes o problema está no bloco do motor, ele levou um leve empenamento, tá? É o suficiente para você ter um problema de queima aí, ou até de passar a pressão de cilindro para dentro da câmara da água. Por isso que alguns motores você chega, pega ali na mangueira d'água, ela está estufada, tá, né, dura.
Não pode, ela tem que trabalhar. Lógico, nós num sistema desses modernos que a gente chama sistema selado, trabalha ali até com 15 bar de pressão ali dentro, 15 libras, desculpa, de pressão ali dentro. Então vai ter uma pressão antes da válvula da tampa abrir, né? O que acontece? O que não pode é você pegar a lata dura, né? Como se tivesse dura assim, tipo, muito dura mesmo, muito rígida. É porque está passando compressão. E às vezes o problema está no bloco do motor, tá? Que ele está empenado e a pessoa não passou a régua e não viu. Existe um produto que chama Azul da Prússia, né? Então você tem que ter uma ferramenta, é uma base, você passa o Azul da Prússia ali e passa em cima, como é uma base larga e bem rígida e bem planada, quando você passa, ele vai marcar ali aonde pegou e se o bloco está empenado ou não, tá? Então nós temos que ter esse cuidado aí muito grande. Outro cuidado que a gente tem que ter, principalmente nos carros modernos, é em relação aos parafusos que prende o cabeçote no bloco do motor, tá? Parafusos que você vai olhar, carros que o motor exige na hora de torquear, que você dê lá um certo aperto, lá 2 kg, 4 kg e depois 90 graus, mais 90, ou por exemplo, o motor K4M, né, que é os motores da linha Renault 1.6 16 válvulas, estou dando só um exemplo. Ele pede para você dar 2 kg e mais 2 apertos de 120 graus, tá? Realmente é bastante. Esses parafusos são chamados de parafusos elásticos, tá? Esses parafusos, toda vez que você tira o cabeçote, você tem que trocar o conjunto de parafusos. Motores mais antigos, por exemplo, se você pegar os motores do Opala, por exemplo, você vai arrancar o cabeçote, tirar o cabeçote 30 vezes, vai planar, o cabeçote pode ferver, o motor pode quebrar, você nunca precisa trocar aqueles parafusos. A linha Volkswagen, a linha P, se você pegar os parafusos que vem no Passatinho antigo, que é aqueles que usam a chave Allen 10, aqueles parafusos você não troca nunca, os parafusos modernos já precisa trocar. Linha Chevrolet você precisa trocar, então tem que ter um cuidado. Hoje os parafusos, o jogo de parafusos já não está mais tão caro, tem várias marcas do mercado, e uma das mais conhecidas talvez seja Taranto, parafusos de excelente qualidade, então vale a pena você ter uma atenção com isso na hora de você fazer a substituição da junta, tá? E cuida, pessoal, para não ter problema aí, de repente você desmontou um motor de um carro ali, tirou, né, o cabeçote e tá com uma junta, aquela que a gente chama junta de papel, de papelão, de amianto, de fibra, né? É aquela que não é de aço, tá? Observa se aquele carro não saiu de fábrica com junta de aço. Por que que eu falo isso? Aconteceu da gente pegar várias vezes aí problema de cabeçote, você vai ver aquele carro naquele ano, naquele modelo, já saiu com uma junta de aço. Em algum momento algum mecânico fez alguma reparação ali e colocou a junta comum. Vai ter problema, tá? Eduardo, existe problema aí, vocês já viram, tem vários vídeos meus aí falando, existe problema de você usar uma junta de aço num motor que saiu originalmente com a junta de papel, né? De composite? Não, não tem, desde que bloco e cabeçote estejam bem planeados, tá? Aí alguém vai dizer, não, mas nesse caso a junta se torna um fusível, para quando você tem algum problema, queima a junta e quando você usa a junta de aço, ela não vai queimar e você pode ter um problema de derretimento de cabeçote. Claro que pode, só se o teu sistema, se o teu conjunto de motor não estiver funcionando da maneira certa. Por isso que a gente fala, o carro deu problema, tira-se o cabeçote, manda planar, verifica o empenamento do bloco, pega-se os bicos injetores, já leva numa máquina de limpeza, teste de limpeza e confere e vê se você não tem problema de bico injetor, tá? O que você tem que muitas vezes fazer também é começar a conversar mais com o seu cliente, perguntar para ele como que foi antes do problema de queimar. Ah, não, o carro começou a falhar. Ok, começou a falhar é porque queimou a junta. Mas o carro perdeu um pouco de força antes de queimar a junta, o carro ficou um pouquinho estranho, sim. O carro já não estava legal, a marcha lenta estava um pouquinho tremelicando, se dava o pé, o carro dava uma falhadinha, depois alinhava. Opa, significa que você já estava com algum problema, ele estava indicando que ia dar um problema maior. E deu, queimou a junta, por exemplo, ou derreteu o cabeçote. E aí você tira os bicos injetores, leva na máquina de limpeza e estão todos ok. Então vale a pena você fazer o seguinte, quando você tem um problema de queima, tira os bicos injetores, leva na máquina e deixa eles marcados, né, qual que é cada um no seu cilindro,
leva na máquina e deixa ligado lá meia hora, 1 hora, 40 minutos para ver se o bico lá na máquina também não vai trancar, beleza? Aproveita que você está aí, já curte, né? Já deixa o seu like, já se inscreve no nosso canal, já ativa a sinetinha para sempre receber os nossos vídeos em primeira mão. Sou Eduardo Deitz e deixo para vocês aquele meu forte abraço.